queridos amigos e amigas, sejam todos bem-vindos. É sempre um prazer contar com a sua companhia aí do outro lado da telinha. Ao meu lado hoje, o amigo jornalista Rodrigo Tomba. Além de grande experiência na profissão, o Rodrigo é também professor do curso de jornalismo do Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio, o CEUNSP. E ele é também vice-presidente e torcedor ferrenho do time do Ituano. Bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, Mirna. Prazer estar aqui, viu? Prazer fazer parte desse espaço que é precursor no YouTube, né? Um talk show precursor do YouTube. Muito legal. É verdade. Já fizemos 8 anos de YouTube. Parabéns. Rodrigo, o jornalismo é um bichinho que pega e não sai mais? É um bichinho que pega e não sai mais, né? Eu acho que quem gosta, gosta para sempre, né? É difícil largar. Apesar de cada dia mais difícil de fazer jornalismo, principalmente no Brasil, né? Jornalista parece que virou persona não grata, né? Com tanto, Verdade, Rodrigo. uma coisa muito pesada, muito injusta, né? O jornalismo que foi aí uma ferramenta da democratização desse país, né? E hoje parece que virou um vilão, o que é um grande erro, infelizmente, e é uma grande pena, porque isso também tem afastado os novos profissionais do mercado. Os jovens na profissão, né? Os jovens na profissão. Principalmente as jovens, porque as mulheres estão sendo as mais atacadas agora, as mulheres jornalistas. Mirna, na minha visão, assim, o problema é que todo mundo agora acha que o fato de ter um blog, um Instagram, um YouTube lhe dá o direito de ser jornalista, né? Então, isso acabou, ao mesmo tempo em que as redes impulsionaram muito a comunicação, eu acho que elas regrediram um pouco o jornalismo, que é uma comunicação mais séria, mais responsável com a informação. Que vai conferir, né, a informação na fonte ali. Rodrigo, você já avisou seus alunos que o jornalismo é um bichinho que não sai mais? Eu já avisei e, na verdade, eu estou tentando cada dia mais mostrar para eles que é um bom bichinho, apesar de tudo. É um bichinho necessário a democracia, né? Mas é um bichinho gostoso de fazer, né? Eu acho que depois que você pega o dia a dia, a prática, o gosto pela profissão, né? Quem se apaixona não larga. E você fez faculdade, você falou lá no finalzinho dos anos 90, começo... 99 a 2002. E estudou na mesma sala que o seu xará Rodrigo Stuck, que já esteve aqui também. Eu estudei com o Stuck da primeira série no Colégio Terras de São José até a nossa formatura de faculdade. E hoje escrevemos juntos para a revista Campo Cidade. Olha só, uma carreira ali juntos. Eu falo que ele é meu karma. Não, o Stuck é um querido, um amigão. Então fala um pouquinho aí da sua carreira, né? Você, quando saiu da faculdade, ainda a internet não tinha esse espaço todo que tem hoje, né, na nossa vida, não tinha todo esse poder, né, que veio também com as redes sociais. Como que você vê esse período que vem lá do tempo que você se formou até agora com essa mudança que a internet trouxe? É uma transição, né, Mina? Acho que a gente está vivendo uma revolução que vai ser estudada futuramente, né? Como a gente estudou a Revolução Industrial, as gerações futuras vão estudar essa revolução digital, né? Porque ela realmente é uma transformação no modo de consumir tudo, não só a informação, né? Então, assim, e a gente viveu, eu acho que o principal período dessa formação. Eu entrei na minha faculdade em 99, a redação da PUC era de máquina de escrever ainda. Em 2000 já colocaram o computador. Então, assim, só pra você ver que era bem a transição, né? Sim. E no começo o jornalismo era capenga na internet nesse período, né? As pessoas não sabiam como fazer, né? Hoje tem uma linguagem própria, tem conceitos próprios, tem uma estrutura própria, né? Você começou logo no jornalismo online, né? Em 2000, eu comecei no Jornal República em 99. No meu primeiro ano de faculdade eu comecei a trabalhar no Jornal República. Minha primeira chefe foi a Regina Lonardi. Grande Regina! Minha queridíssima. E aí eu fiquei uns 6 meses e me chamaram para ir trabalhar no itu.com que estava abrindo.
E aí eu fiquei 3 anos no Itu.com, aí fui para PUC, fui para TV PUC, depois eu voltei para o Itu.com, mas no escritório de São Paulo, fiquei mais 2 anos, porque eu fazia os projetos de fora, que, né, os outros projetos de internet que o escritório tinha, que era uma empresa chamada Cybermind, do Alan Dubina, e ajudava no Itu.com, que naquela época quem estava tocando era a Débora, a esposa do Alan. Débora vai estar aqui em breve. Ah, eu adoro a Débora. E aí, em 2005, que aí eu comecei uma estrutura nova, um projeto novo. Eu queria que você explicasse um pouco essa mudança que você acabou de falar na forma de escrever, mudando do impresso para o digital, do jornalismo que hoje a gente vê na internet. Assim, a notícia de jornal, ela é uma notícia bem factual, bem objetiva, ela é uma notícia rápida, né? Ela é uma notícia mais a do jornal impresso, né? A internet, ela se permite, né? Então, assim, alguns diferenciais que existem no conceito de redação jornalística para a internet. Então, por exemplo, a gente do jornalismo fala que a pirâmide, a gente escreve pirâmide invertida, né? Informação maior, a principal, para menos relevante. No jornalismo online é a pirâmide deitada, né? Ela também tem o conceito, mas assim, porque daí você entra as questões de multimídia, desenvolvimento, hiperlinks, e você tem alguns diferenciais. Por exemplo, o jornalismo online, ele permite que você leia da forma que você quiser. O que quer dizer isso, né? Então, eu estou lendo lá, tem um hiperlink, eu clico, eu vou para outro texto. Eu clico, eu vou para outro texto. Ou seja, o texto, ele é totalmente seu. A leitura é sua, é da sua. Você lê do jeito que você quiser, seu interesse, né? Ela é personalizada. Então, assim, esse é um dos diferenciais, por exemplo. A questão da multimídia, né, que você põe foto, põe texto, põe áudio, é um outro diferencial. Você tem a questão da atualização, né? Então, por exemplo, você tem uma notícia hoje que está lá na capa de algum portal, grande portal, né? Aconteceu algum fato importante. Eles atualizam aquela mesma notícia. Então, assim, aquela atualização que a gente chama de instantaneidade, é um conceito de instantaneidade, então você atualiza a notícia ali 10 vezes no mesmo dia, a mesma notícia. E você vai atualizando, por exemplo, sei lá, um acidente. São 15 mortos. Não, é 17. Então atualiza. E atualiza. E você vai colocando a última atualização. Então, assim, são alguns conceitos do jornalismo online que o jornalismo online apossou, né? E tornou ele como uma linguagem diferenciada dos outros. E você hoje é professor no CEUNSP de jornalismo online? Jornalismo online, de assessoria de imprensa, de edição e de jornalismo especializado. Nossa! É porque 2 semestres é uma matéria e 2 é outra. Ah, tá. Porque assim, tem essa variação. Então, no primeiro semestre eu dou jornalismo online e assessoria de imprensa. No segundo semestre eu dou especializado e edição de texto, né? Tá. E aí de sexta-feira eu faço a ECA, que é o projeto experimental deles. Então, falando em aí, né, assessoria de imprensa, que você leciona aí no segundo semestre, vamos voltar lá para a Atuali, que foi a empresa que você montou de assessoria de imprensa em 2005 em conjunto com a Marielle, né? Isso, com a Marielle Previd. 2005, fiquei até 2016, então final de 2016. Não, final de 2016. Foram 12 anos, né? Porque a gente montou em fevereiro de 2005, eu saí em dezembro de 2016, foram 12 anos. A Atuali continua lá, firme e forte, com a Marielle. E foi uma experiência muito rica, né? Porque a Atuali é uma assessoria de imprensa com um foco no agronegócio. O que me permitiu, assim, primeiro, conhecer esse mercado fabuloso. Segundo, me permitiu conhecer o Brasil inteiro. E terceiro, me deu uma bagagem em termos de comunicação corporativa impressionante, porque eu atendia todo tipo de... Apesar de só atender o segmento do agro, você tem todos os perfis. Você tem a multinacional, você tem uma empresa menor, você tem... E é muito gostoso lidar com esse pessoal do agronegócio. É um pessoal muito fácil, muito gostoso de trabalhar. E foi uma experiência riquíssima. E fazia alguns grandes eventos também, grandes eventos, AgriShow. E assim, o que é muito comum, por exemplo, eu
conheço todos os grandes eventos do agro, porque assim, às vezes você não fazia o evento, mas você tinha 4 clientes na feira. Então você ia, né? A gente cotizava e os clientes, ou um cliente que ia fazer um grande lançamento levava, ou eu avisava, ó, eu tenho 3 clientes na feira. E aí eles faziam um esquema e a gente ia, né? Então isso era muito comum. Então assim, a gente ia para todas as feiras, né? Por isso viajava muito. Um aprendizado grande, né? Impressionante, eu conheço, acho, o país inteiro. Eu não conheço 4 estados só. E Rodrigo, depois que você deixou a Atuale, um outro bichinho, né, picou você também, além do jornalismo, que foi a política. Esse é um bichinho que tem cura. Ah, é? Então conta pra gente essa outra veia aí da sua vida. Eu sempre gostei muito de política, né, Mirna? E eu sempre trabalhei com o Guilherme, né? Eu sempre fiz as campanhas dele, fui assessor dele na Câmara. E aí a gente fez a campanha de 2016, né? Praticamente na raça. E ele foi eleito. E eu assumi a Secretaria de Governo, que na época tinha comunicação junto. E foi uma experiência magnífica, assim, eu acho que te enriquece enquanto pessoa, homem, ser humano. Eu acho que, assim, você entra uma pessoa e sai outra em relação à visão de mundo, né? Mas também é muito desgastante para você, para sua família. E aquilo acaba te consumindo. Então, assim, você tem que pesar se vale a pena, né? Porque você é vigiado o tempo inteiro, parece que você não tem o direito de viajar, parece que você assume a prefeitura no dia seguinte você vira milionário, vagabundo e ladrão, né? Até pros amigos, o que é pior. Então, assim, isso pesa, sabe? E aí vai te desgastando. Foi por isso que você não participou do segundo mandato agora do Foi Guilherme. por isso. Teve desgaste interno também. A política tem muita vaidade. Muita vaidade. É verdade. Então, assim, eu acho que externamente o problema são as pessoas, né? Elas sempre acham que você está mal intencionado. Eu acho que esse é o maior desgaste externo, né? Tudo que você faz, as pessoas acham que você tem segundas intenções, que você está mal intencionado. Então, assim, a ponto de você tirar uma semana de férias e ir pra praia, o cara tirar uma foto, mandar no WhatsApp e falar que você é vagabundo. Sabe? Como se você não tivesse o direito de tirar uma semana de férias e viajar com a sua família. Então, todo mundo acha que você é mal intencionado. Internamente, é muita vaidade e muita disputa, né? E eu acho que foi desgastando, sabe? Foi desgastando internamente, foi desgaste pessoal. E aí, por opção, Chega. Mas foi bom, mas tá bom. E depois, então, que você saiu da política, você voltou a trabalhar com assessoria de imprensa e também fazer alguns trabalhos na Campo e Cidade, é isso? Eu comecei a escrever. Aconteceu o seguinte, esse processo ainda foi durante a prefeitura. Eu estava ainda na prefeitura e o André Ruedel me convidou para escrever um artigo para o aniversário da cidade. E olha que engraçado, né? A gente fica na prefeitura como secretário de governo. Eu fiquei metade desse período também responsável pela comunicação. Depois a gente separou as secretarias. Mas a gente não escreve. Na Atuale eu escrevia muito, diariamente, às vezes 4 textos no mesmo dia. Texto mesmo, né? 4 textos, releases, textos, reportagens, discursos. Na prefeitura não. E aí quando o André veio, eu falei, caramba, eu não estou escrevendo. Eu falei, parei de escrever, né? Eu falei, eu gosto de escrever, né? E aí eu liguei pro Tucano e falei, Tucano, eu estou sentindo tanta falta de escrever. Você não está precisando aí de um freela aí? Ele falou, claro. E aí comecei. E aí foi bem a calhar nesse período e aí eu continuo escrevendo até hoje. E é um trabalho maravilhoso, o trabalho eu da adoro, Campo e Cidade, porque né? é uma revista bimestral, então assim, é uma pauta sempre bem trabalhada, né? Então dá pra produzir gostoso. E em 2020 você começou como professor no CEUSP, então? 2021. 2021. Comecei como professor de pandemia. Né? Comecei dando aula online.
Dei Ah, o ano começou de já online. Já comecei online. Dei o ano de 2021 inteiro. Eu já tinha tido uma experiência como professor que não foi boa. Ainda na Prudente de Moraes. Tá, que não existe mais, Que né? não existe mais. Eles me chamaram para dar justamente jornalismo online. Mas eu era bem jovem, eu devia ter... Bem jovem não, mas eu era jovem. Eu acho que foi em 2009, 2010. E aí e a coordenadora do curso tinha sido minha professora e da Marielle, porque a Marielle também se formou com a gente, né? Eu, a Marielle e o Stuck, a gente se formou na mesma turma. E a Marielle estava dando aula lá, e aí um professor de jornalismo online pediu uma licença e eu dei 6 meses de aula. E não foi uma boa experiência. Eu falei, não sirvo para isso. Mas você tentou de novo Tentei, e aí deu certo. Tô apaixonado. Não, mas eu acho que a gente você vai ficando mais velho, você vai... Não sei. Eu fiquei mais estudioso hoje do que eu era antes. Acho que são fases de vida Eu também, acho né? que são fases. E, Rodrigo, você, como professor lá do curso de jornalismo, você firmou um convênio, né, viabilizou um convênio com o Periscópio, né, para que os alunos possam já iniciar na carreira, ali na prática, com um jornal tradicional, né? Fala um pouquinho da importância dessa experiência para os alunos. Eu acho fundamental, né? Primeiro, assim, além da experiência, eu acho que é uma oportunidade que, assim... Não sei que aluno de jornalismo tem, né? São muito poucos que têm uma oportunidade de estar escrevendo semanalmente para um dos principais jornais do interior de São Paulo, né? Um dos mais tradicionais. Então, foi uma experiência, foi uma parceria que a gente firmou, onde a gente produz toda semana algumas matérias. Eu pego algumas sugestões com o André, com o Roedel, jogo com os alunos, a gente fecha a pauta e vai produzindo, né? E toda semana a gente produz, às vezes 4 textos, às vezes 2, mas pelo menos 2 toda semana a gente sai. E os alunos produzem, escrevem, fazem a notícia, eles que vão atrás. Então, assim, eles estão tendo contato com a assessoria de imprensa da prefeitura, eles estão tendo contato com a assessoria de imprensa das empresas, agora a gente já está produzindo um especial para as eleições, eles estão apanhando porque não conseguem entrevistar o juiz eleitoral. Então, assim, esses perrengues da profissão que eu acho importante eles passarem, né? Então, assim, eles estão indo atrás, né? E é muito engraçado, Mina, porque no começo eles mandavam um zap e não conseguia, falava, professor, não deu. Eu falei, se vira. Agora eles entenderam que o celular também liga, né? Porque essa geração o celular não liga, né? Não, é só eles zap. entenderam que o celular liga, que e-mail ainda funciona, e estão cavando, e estão indo atrás, e está sendo muito legal. E principalmente o hábito de escrever. E a parceria é super legal, a gente tem produzido umas matérias interessantes. E pegar o jornal e ver se sua matéria ali, né, no jornal impresso, o que hoje não sei se significa muito para eles, mas então, pra gente na verdade, eu acho que eles não têm a dimensão da importância que é isso. Porque era muito importante pra gente. Ainda é, né? Eu acho que eles não têm a dimensão do que isso representa. Então, assim, eu tenho muitos alunos que não são de Itu. Na verdade, a grande maioria. Então, eles também não têm assim, muito contato com o Periscópio. Agora, obviamente, eles vivem, né? Leem toda semana, recebem, eu levo 10 edições toda semana para eles, etc. Mas, acho que eles não compreendem o significado que tem. E eles não compreendem o quanto repercute a matéria deles. É outra geração, né? A primeira matéria que foi feita, o prefeito de Itu, Guilherme, ele havia se posicionado eleitoralmente, politicamente, em que ele ia votar. A gente falou, e os vereadores? E a gente, primeira matéria deles. Então, esses caras vão ligar para os vereadores e perguntar em que eles vão votar. E aquilo gerou um zoom na cidade, né? Eles não têm essa dimensão. Da repercussão que eles causam com o material que eles produzem. E a RT, Rodrigo Tomba Comunicação? Então, daí quando eu saí da prefeitura, eu fundei a Rodrigo Tomba Comunicação, né? Porque eu saí da Atuale, quando eu assumi a prefeitura, eu saí da Atuale. De um processo muito tranquilo, aliás. Eu e a Mar, a gente almoça toda semana. E fundei a Rodrigo Tomba Comunicação, que é uma empresa bem menor que a Atuale. Eu falei que eu não queria mais ter o tamanho da Atuale, porque muito cliente, muitos profissionais. Eu falei, vamos fazer uma coisa menor. Então, hoje eu tenho a Rodrigo Tomba Comunicação, que eu atendo poucos clientes. Especificamente, eu tenho 3 bons clientes frequentes, assim, que eu tenho.
E às vezes aparecem alguns jobs, né? E aí eu dou aula, escrevo pro Tucano. E aí você atende pessoalmente daí, Atendo né? pessoalmente, meu escritório é na minha casa e já tô com 2 alunos me ajudando. Coisa boa. Coisa boa, E são clientes totalmente diferentes, de mercados totalmente diferentes. Atendo um na área automotiva, um na área de culinária, restaurantes e outro na área de saúde. Bom, Rodrigo, agora eu quero falar da parte melhor do vice-presidente, torcedor ferrenho do Ituano. Quando é que começou essa paixão pelo Ituano? De pequenininho, né? Pequenininho. Com meu pai, né? Essa foi uma paixão que eu aprendi, que eu conheci com meu pai, né? Meu pai também é apaixonado pelo Ituano, apaixonado. E o estádio é minha segunda casa, né? Eu vou desde pequeno mesmo. Você se lembra 4, o 5 anos. primeiro jogo que você foi assistir? Vou lembrar o primeiro jogo. Mas assim, eu vou desde 4, 5 anos, assim, sabe? Sempre. Então, assim, tive todos os títulos. Tenho muita história com o Ituano, sabe? Muita história gostosa. Eu sigo mesmo, eu gosto mesmo. E a vice-presidência? É muito tranquilo, Mina. Porque assim, hoje a gente tem uma administração profissional, que é do Paulo Silvestre, né? A gente tem uma diretoria muito coesa, é um processo muito tranquilo, sabe? Eu participei de um período que havia muitas brigas, que havia muita disputa política interna e tal. Hoje isso não existe mais, o Ituano vive internamente uma calmaria muito grande, é um clube extremamente estruturado, é um clube que não tem dívida, é um clube estruturado, é um clube profissional, muito procurado por garotos que querem começar. Então, assim, o Ituano hoje é uma referência em termos de clube pro tamanho dele, para a cidade dele. E tu tem que se orgulhar do Ituano, porque poucas cidades do interior de São Paulo tem um clube, né, como o Ituano, e eu acho que a cidade precisava até abraçar mais. E quando, curiosidade minha agora, e quando o Ituano não está no páreo, qual é o seu segundo time do coração? É o Palmeiras, né? Palmeiras. Sou bem palestrino também. Rodrigo, agora tem uma coisa, né? O torcedor ferrenho geralmente sabe o hino do seu time, né? Eu queria saber se você está disposto a cantar aqui, cantarolar o hino do Ituano aqui pra gente. O hino do Ituano, claro, por que não? E o hino do Ituano é muito bonito, né? Menina, essa história do hino, inclusive, tem uma história que é muito engraçada. A gente que é muito apaixonado pelo Ituano, a gente discutindo, tem um trecho do hino que fala assim: tua bandeira balança, distinto e amado varão. Só que no site do clube estava Barão e no site da Federação Paulista estava Brasão. Nossa! E por 10 anos, 20 anos, todo mundo cantou Barão e Brasão. Cantavam errado. E aí, uma vez conversando, né, com o Neto, com o pessoal da diretoria, mas é Brasão ou é Barão? É Brasão ou é Barão? Né? E aí eu conversando com o Neto, eu falei, vamos descobrir essa história? Ele falou assim, vamos. Eu falei, eu vou pesquisar. E aí e isso aconteceu porque eu escrevi toda a história do Ituano pro site oficial do time. Tá. Né? E na hora que eu escrevi a história do hino, que eu fui pesquisar, um monte de lugar Barão, um monte de lugar Brasão. Eu falei, caramba, o que é, né? E aí quem será que tá certo? O Brasão ou Barão? O Brasão Barão. E aí eu fui pesquisar. E aí eu procurei a família do cara que escreveu o hino, fui atrás e consegui ter acesso aos rascunhos. Ao manuscrito. A letra oficial que foi, inclusive, apresentada no órgão de registro. E não era nem Brasão, nem Barão. Era Varão. Distinto e amado Varão. Em relação à vara da bandeira. E aí eu fiz uma matéria para a revista oficial do clube, né, que é o Neto que edita, o Ivo Valini que escreve, contando toda essa história. Eu trabalhei com o Neto e com o Ivan eu não trabalhei, mas tenho grande amizade com o Ivan também. E aí eu escrevi toda a matéria contando essa história, né,
publiquei os manuscritos e tudo. E aí é o seguinte, distinto e amado varão. Corrigiu um erro que já vinha de longe, E a né? torcida cantava brasão, e na camisa do clube tava barão. Então assim, agora arrumamos. Mas só esse pedacinho aí você não vai fugir de cantar. Não, você já cantou cantar. um pedacinho, mas eu quero mais. A gente quer mais aqui. Pra vamos encerrar lá então, o programa, né? Olê, olê, vamos sempre com você. Não há ninguém como tu, galo rubro-negro de tu. Muito bom. Muito bom. Rodrigo, eu queria agradecer a sua presença aqui no Lado a Lado, viu? Desejar muito mais sucesso para você na sua carreira. Obrigado, aí, Nina. tanto de professor como com a RT, e que seus caminhos estejam sempre abertos, tá bom? Obrigado pelo convite, obrigado por participar, foi ótimo. E sucesso para você também, né? Que vem mais 8 anos de lado a lado. Tomara. Né? Obrigada, viu, Rodrigo? Prazer foi meu, obrigado. E obrigada a você que nos acompanhou aqui até esse momento. Beijo no seu coração. Sexta que vem eu tô de volta. Até lá!